Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante e muito importante na química. Antes de mais nada, dá um like já nesse vídeo aí que vai ser muito legal para você não se esquecer. Compartilha e se inscreva no canal se você não tiver inscrito. Tem vários conteúdos legais aí. E lá no Facebook siga o Químico Louco. Vai lá, curte e siga o Químico Louco, a minha página lá no Face, tá bom? Legal. Bom, hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, tá? Assunto muito importante na química, onde ocorre a formação das substâncias, dos compostos, ok? São três tipos de ligações, hoje nós vamos ver a primeira e num outro vídeo eu posto para vocês as outras ligações, perfeito? Então, se liga aí que depois da vinheta você vai ficar sabendo. Então, pessoal, hoje vamos falar então da ligação iônica. Vamos ver então como ocorre isto, tá certo? Bom, ocorre entre metal com um ametal, tá? E metal com hidrogênio. Na tabela periódica, como eu mostrei para vocês, a maior parte dos elementos químicos ali, eles são os metais, né? Os metais representativos, os metais de transição e tem os outros metais lá na parte da direita da tabela, né? E alguns são os ametais e os gases nobres. E tem alguns elementos que são semimetais, tá bom? Então, para ser ligação iônica, ligação entre um metal e um ametal, metal e o hidrogênio, tá bom? Nessa ligação, a doação, né, entre aspas, essa doação aí, né, de elétrons do metal para o ametal e do metal para o hidrogênio, tá? Isso ocorre porque o ametal e o hidrogênio, eles são mais eletronegativos do que os metais, tá? A característica de metal, ele é eletropositivo, tá? E os ametais e o hidrogênio, eles são muito eletronegativos, então eles atraem os elétrons para ele, tá? Eles têm uma energia muito forte para arrancar esses elétrons do metal, né? A gente fala doação para não ficar nesse arrancar, né? Parece que é violenta a coisa, mas vamos ficar no doação e doa e ganha elétrons, tá bom? Vamos ficar nessa aí, perfeito? Então é isso, tá? E essa doação, esse elétron, quando passa do metal para o metal ou do metal para o hidrogênio, isso ocorre permanentemente, tá? Ele doou, não recebe mais de volta, foi para o ametal ou hidrogênio, tá bom? Ele doou mesmo, tá ok? É isso. Vamos lá. Então, os metais, né? Os metais alcalinos são os que estão lá no grupo 1, na tabela periódica, né? A primeira coluna da esquerda. Todos eles têm um elétron na camada de valência, que é a última camada de ligação, tá? Todos os metais alcalinos perdem um elétron, tá certo? E aí, esses elementos que são neutros, né? Quando a gente fala em elemento químico, o átomo, ele é neutro. Por quê? Porque a quantidade de prótons que tem no núcleo, né? O próton é uma partícula de carga elétrica positiva e o elétron é a partícula que está na eletrosfera e tem carga elétrica negativa. Se o átomo é neutro, a quantidade de prótons que tem no núcleo desse átomo é igual à quantidade de elétrons, porque cargas positivas, as quantidades iguais, elas vão se anular e vai ser neutro o átomo, não tem carga, tá? Nesse caso aqui, que perde um elétron, o que vai ocorrer? Vai ficar com uma carga positiva a mais do que a negativa, certo? O metal perdeu um elétron, mas não perdeu o próton, então ele tem um próton a mais, tá? Então por isso que a gente coloca positivo, porque tem um próton a mais, e porque perdeu um, tá? Nesse caso aqui, isso é a formação do íon, tá certo? Isso é a formação do íon positivo. Vamos ver depois qual é o nome dele, ok?
Os metais alcalinos terrosos é do grupo 2 da tabela periódica, tá? Todos os elementos têm 2 elétrons na última camada, os elementos aí do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, na camada de valência, tá? Eles perdem 2 elétrons, esses 2 elétrons eles vão ser doados, e a carga, então, do átomo agora, que passa a ser um íon, então a carga do íon, né, a carga elétrica, é 2+, tá? E os elementos da família do boro, né, não tem um nome aí especial, o grupo 13, tá? Eles têm 3 elétrons, ó, o 3 aqui, ó, tá? Sai do 13 aqui para você lembrar, tá? Todos eles têm 3 elétrons na camada de valência, eles vão doar esses 3 elétrons, e esses elementos, esses átomos vão ser então agora um íon, né? Um átomo eletrizado, tá? E positivamente, por quê? 3 mais, porque ele perdeu 3 elétrons, 3 cargas negativas, 3 partículas negativas, ok? Agora aqui, os ametais, tá? Os ametais, eles estão lá, ó, no grupo 15, certo? Todos os elementos ali do grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, a última, tá? E os ametais é o que vai receber, é o que vai ganhar elétron, tá? E eles vão ganhar 3, não vão ganhar 5, eles vão ganhar 3, tá? Eles vão ganhar 3 partículas negativas, 3 cargas negativas. E ele vai ser um íon que tem a carga negativa, né? E a valência aqui de 3. Então, ganhou 3, é 3 negativo. Ganhou quem? 3 elétrons, que é negativo. Percebe aqui, 3 elétrons que ele está recebendo, com 5 que ele tem na última camada, ele vai passar a ter 8 elétrons, tá? E por que 8? Tanto os ametais quanto os metais, eles precisam ficar com 8 elétrons para se estabilizarem, né? E aí eles vão formar uma substância iônica. É a tal famosa regra do octeto de 8. Por quê? Porque os gases nobres, a última coluna da, da direita, o grupo 18, são os elementos que são os gases nobres. Todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção, como sempre tem uma exceção à regra, do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. E mesmo assim, ele é estável, tá? Como todos os outros que têm 8 elétrons. Eles são estáveis, não precisam se ligar com outros elementos para estar aí na natureza numa boa. Eles não gostam de se ligar com ninguém, tá certo? Então, os outros elementos, os outros átomos, eles precisam ter esta estabilidade. Tem algumas exceções de alguns metais aí metais de transição, mas que a gente não vai falar nesse momento, tá bom? Mas isso, nesses grupos que nós estamos falando, isso vai ocorrer, a regra do octeto ocorre corretamente, tá? Os metais lá que estão doando, eles doam os elétrons, né? E a camada vai ficar com 8, tá? Então, tanto o metal quanto o ametal vão ficar com 8 elétrons, tá certo? Essa é a intenção. O grupo 16, todos os elementos ali, os átomos ali, eles têm 6 elétrons na camada de valência, eles vão ganhar 2 elétrons, tá? E a carga elétrica agora deste íon que foi formado é 2 menos, né? Menos porque ganhou o elétron, ó. Fica ligado aí, ó. Elétron é negativo, ganhou carga negativa. Então tem partícula negativa a mais do que positiva, que é o próton que está no núcleo do átomo. Ali no núcleo do átomo não tira, né, nesse momento aqui a gente não está falando de mexer com próton, com nada, tá? Isso não acontece. Vamos lá. E o pessoal lá do grupo 17, né, todos eles têm 7 elétrons na camada de valência, eles vão ganhar um elétron e vai ser carga elétrica negativa para esse íon, tá certo? 7 mais 1, 8, 6 mais 2, 8, 5 mais 3, 8, tá? Vamos ver aqui as características dos compostos iônicos. Por quê? Porque se eles vão se ligar, esses íons que são formados nessa doação, nessa ganha e perde elétron, certo? Eles vão se unir para formar substâncias. Por quê? Porque todos esses metais e ametais, eles não estão sozinhos na natureza. Tá? Não estão iguais aos gases nobres, que são estáveis sozinhos. Então, eles precisam estar juntos. Nós encontramos na natureza, por exemplo, o cloro
no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né, que a gente usa. Então, o cloro está onde? Por exemplo, no cloreto de sódio. Tá? O sódio a gente encontra onde? Também no cloreto de sódio, né? Tá lá. A gente consegue fazer a separação desses átomos aí, por exemplo, para a gente produzir sódio metálico e o gás cloro, por exemplo, tá? Mas sozinho eles não estão na natureza. Nós precisamos se ligar. Esse é um exemplo, tá? Vamos lá. Eles são sólidos à temperatura ambiente, esses compostos. Eles são polares. Por que eles são polares? Porque ele tem carga positiva e negativa, tá? Então eles têm polos, igual pilha, né? Que tem polo positivo e negativo. Os compostos iônicos, eles são polares por isso, porque eles têm polo positivo e negativo, tá? Eles conduzem corrente elétrica, por isso mesmo, por serem polares. Isso quando estão dissolvidos em água, tá? Ou no estado líquido, né? Após passarem pelo processo de fusão, né? Vamos derreter lá a substância, né? Vamos fundi-la, aí também conduz corrente elétrica, tá? Sofrem dissociação quando dissolvidos em água. Essa dissociação é dissociação iônica, tá? Então, por exemplo, o cloreto de sódio. A gente prepara uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse momento, eles se dissolvem ali, né? Essa solução conduz corrente elétrica e os íons ali estão dissociados, né? O sódio ali positivo e o cloreto ali negativo, tá? Isso que é dissociação. Ocorre essa dissociação quando eles estão dissolvidos em água. E de forma geral, todos eles aí são solúveis em água. Agora vamos para uma representação de como isso ocorre, como a gente poderia representar isso, tá? Então, por exemplo, faça uma representação da ligação entre sódio e cloro, né? Sódio e cloro. Então, na tabela, sódio, metal, grupo 1, o cloro, grupo 17, a metal, então vai formar uma ligação iônica. Então, essa representação chama-se representação eletrônica de Lewis. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós temos o sódio, número atômico 11, tá? A gente representa assim, o símbolo, e quando a gente escreve no caderno, tá no livro e tal, é assim que a gente escreve, tá? Esse 11 é o número atômico, é a quantidade de prótons que o átomo de sódio tem lá no seu núcleo. Então, 11 prótons negativos. Como é átomo, é neutro, então ele tem 11 elétrons também, tá? E eles estão distribuídos nas camadas eletrônicas dessa forma, tá? Camada K com 2, L com 8 e M com 1. Né? Somando 2, 8 e 1, esse 2, 8 e 1 são os elétrons, 11 elétrons, tá? O cloro, número atômico 17, ele vai estar distribuído dessa forma em termos de camadas, tá? 2 na L8 e na camada M7. 7 com 8 e 2, 17, tá? Esse aqui é o famoso diagrama de Linus Pauling. Ele mostra, né, o seguinte. Aqui nós temos um número de 1 a 7. 1 a 7 são os 7 períodos da tabela periódica, que são as linhas horizontais. Tá? Você pega a tabela periódica, vai lá, tá no lado esquerdo, né, assim, fora da tabela, a numeração de 1 a 7. São 7 períodos, então está representando os 7 períodos. E cada período tem uma energia. Então aqui nós chamamos de níveis de energia, 7 níveis de energia, tá? Essas letras S, P, D e F, que estão distribuídas aqui, são os subníveis de energia, tá certo? E esses números aqui em cima, aqui em azul, é a quantidade máxima de elétrons que o subnível, por exemplo, o S, suporta. Ele suporta 2 elétrons, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Pode ter 15? Não. Aqui pode ter 11? Não. Posso ter 9 aqui? 8? 1? Pode. Tá? Eu não posso. 14 aqui no F é o máximo, eu posso ter menos. Tá? 2 elétrons no subnível S, eu posso ter 1? Posso. Tá? 3 não. Tá? A distribuição é assim. No próximo slide eu vou mostrar como é que isso funciona. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui
Para fazer essa representação de Lewis, né, e termos aí, mostrar os elétrons, como é que ele funciona aqui nessa ganha e perda de elétrons, vamos lá, a gente coloca o símbolo do elemento, tá? Colocamos aqui o elétron da última camada, a quantidade, ó, um elétron apenas, tá bom? Então ele está representado aqui, porque é esse que vai ser doado, o da última camada. Por quê? Porque a penúltima camada é esta aqui. Ele vai perder esse elétron, essa camada não vai existir, e a penúltima camada vai ser, então, a última camada dele assim que ele doar, com 8 elétrons, tá? É isso que é a intenção. E aqui nós temos o cloro representado, né, com os 7 elétrons, tá? Está representado aqui com a bolinha aqui vermelha, só para diferenciar que esse aqui é do cloro e esse aqui é do sódio, né? Mas são todos elétrons, todos iguais, tá? Então, o que vai ocorrer? O cloro é muito mais eletronegativo, né? Ele é muito eletronegativo, ele vai então atrair para ele esse elétron que está bobeando ali sozinho com o sódio, né? O que vai ocorrer? Ele vai lá e puff, né? Ele arrancou, atraiu para ele. Agora, o que ocorre? Esse elétron é dele, é do átomo aí, quer dizer, agora já não é mais um átomo, né? Esse aí já passou a ser, então, um íon, tanto o sódio quanto o cloro. Um ganhou e o outro perdeu. E essa perda é definitiva, tá? Esse elétron aqui agora é somente do cloro, tá bom? É perda definitiva. Vamos lá. Então, aqui, ó, o que vai ocorrer? Como o sódio perdeu um elétron, né? Uma carga negativa, ele perdeu, então ele vai ficar com um próton a mais, concorda? Porque o próton não acabou, não saiu de lá, ele tem 11 prótons e tinha 11 elétrons. Ele perdeu um elétron que veio aqui para o cloro, tá? Então quantos prótons tem agora aqui esse íon? 11 prótons, tá? Perfeito? E quantos elétrons? Ué, não perdeu um? Agora ele tem 10 elétrons, tá? Então ele tem uma carga positiva a mais, ó, tá mostrando. Então, se isso aqui é mostrado para vocês, vocês sabem que é o sódio, é íon, porque aqui eu tenho uma carga, né? Eu tenho uma carga elétrica, desculpa, né? E positiva, então está dizendo que se é positivo, ele perdeu o elétron. E quantos? Um. Tá? Eu marquei um aqui para ficar bem enfática a coisa, mas não há necessidade. Só o sinalzinho de mais quer dizer um. Né? Que na química a gente não escreve o número 1 aí para identificar quando é um. Tá? Perfeito? E o cloro, agora, ele tem uma carga elétrica de menos 1. Por que menos 1? Porque ele tinha 17 prótons e 17 elétrons, tá? Só que entrou aqui na última camada mais um elétron. Então ele ficou com 8 elétrons na última camada, né? E continuou com 17. Então ele tem uma partícula negativa a mais, é o que nós estamos mostrando aqui, tá? E quando, então, o íon é positivo, nós chamamos ele de cátion e quando é negativo de ânion, tá? Então, nós temos agora, se formou aí o cátion sódio, né? Se é cátion, a gente sabe que é positivo, né? Então, é o cátion sódio monovalente. Monovalente. Qual é a valência desse cátion sódio? É 1. E se é cátion, a carga é positiva, a carga elétrica é positiva. Tá? E esse 1 porque ele doou um elétron, ele perdeu um elétron. E aqui agora, nós temos o ânion, cloro, não, a gente coloca um eto no final, cloreto. Tá? Todos os elementos ali do grupo 17, né, que é o flúor, cloro, bromo, iodo e astato, eles ganham essa terminação quando eles estão formando aí sais, né, porque eles formam sais. Então fica cloreto de sódio, tá? Então é o ânion, né, é o ânion cloreto monovalente. Não precisa falar negativo, porque se a gente está falando ânion, o ânion é negativo, é aquele que ganhou o elétron. E aí, mono de 1, monovalente é porque ele ganhou um elétron. Tá? Então houve aí a formação de íons, e é aí que vai haver a ligação iônica para formar o composto iônico, tá certo? Agora, o que vai ocorrer?
Aqui em cima, então, nós temos a valência, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Ó, nós temos a valência 1 para o sódio e 1 para o cloro, coincidentemente, tá? O que ocorre agora? Essa valência do sódio vem aqui para o lado esquerdo do cloro e a valência do cloro vem aqui para o sódio aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Há esse cruzamento aqui. A valência do cátion passa a ser o índice do ânion, tá? E a valência do ânion passa a ser o índice do cátion. Olha aí ó, o que acontece, tá? Esse número que fica aqui embaixo chama-se índice, tá certo? Como é 1, quando a gente escreve a fórmula dele final aqui, né, a fórmula mínima, é NaCl. A gente não fala N1Cl1. Como a água é H2. Esse 2 está dizendo que tem 2 átomos de hidrogênio ali na molécula da água, tá? E O só tem um, a gente não fala H2O1, tá? E nem escreve, tá? E nem escreve. Aqui só o símbolo está indicando que é 1. Se fosse 2 seria Na2Cl, mas seria Na2Cl1, tá? E é o número que fica aqui, que então está invisível para nós, é o índice. É o índice do sódio e o índice do cloro, ok? Vamos agora aqui para um outro exemplo, para aqui o átomo de cálcio, tá? O cálcio, ele está ali, ele é um metal alcalino terroso, ele está no grupo 2, tá? E o número atômico dele é 20, então ele tem 20 prótons e 20 elétrons, tá? Que estão distribuídos desta forma aqui nas eletrosferas, nas camadas, tá? 2, 8 e 10, somando tudo dá 20, tá certo? E vamos fazer aqui com cloro novamente, tá bom? Perfeito. Como é que vai ficar isso então? Vamos ver aqui. Representamos então o símbolo do elemento, que é o cálcio, e os dois elétrons da última camada dele. Por quê? Porque ele está lá no grupo 2, tá bom? Aqui daí você vai falar, pô professor, mas aqui o M, que é a última camada, tem 10, né? Mas lembre-se que tem os subníveis, tá? No próximo slide eu vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Mas eu garanto para vocês que na última camada, no último subnível de energia, porque são camadas energéticas, níveis e subníveis de energia, tudo tem energia, tá? Ele tem 8, tá bom? Agora, daqui para frente, a gente vai falar de subnível de energia, tá bom? O subnível é o S, é o P, tá? E nós vamos ver que ele tem 8 elétrons, tá bom? Vamos lá. Esses dois elétrons vão ter que ser cedidos, vão ter que ser doados, para o cálcio ficar com 8 na última camada e ficar igual ao gás nobre, a regra do quiteto, e ficar estável, tá certo? Vamos lá. E aqui estamos representando o cloro com seus 7 elétrons. Perfeito. O cloro precisa de mais um, né? Ele é eletronegativo, claro, óbvio, muito mais do que o cálcio, ele vai lá e puf, já era, é meu agora esse elétron, estou estável, estou de boa. Mas o cálcio não, ele falou, opa, e aí? Você fica de boa e eu não, estou aqui com esse elétron, e agora? Fazer o quê? Ele falou, não tem problema, eu chamo outro colega meu aí, um outro amigo meu, um outro irmão gêmeo meu, ou com outro átomo de cloro, tem que entrar na jogada, tá? E ele precisa de um elétron. Eu falei assim, então, amigo, já era, perdeu o Playboy. E vamos lá e pegamos esse elétron teu aí. Ok? Agora sim, o cálcio está estável e esses dois átomos de cloro também. Perfeito, perfeito, maravilha. O que está ocorrendo agora? Agora nós temos o cátion cálcio bivalente, tá? Não precisamos falar positivo. Se é cátion, é positivo. É o que doou, é o que perdeu elétrons. Quantos? 2. Olha a valência dele aqui, está dizendo 2. Tá? São esses 2 elétrons da última camada. Perfeito? Perdeu. E o cloro, né? Que agora é o ânion cloreto, né? Ânion monovalente. Se é ânion negativo, porque ele ganhou um elétron. Professor, mas aqui não ganhou 2? Não. Cada átomo de cloro é que ganhou um, tá? Então a gente coloca aqui como um átomo de cloro, perfeito? Ok, então é o cátion e é o ânion. Cátion cálcio e ânion cloreto. Beleza? Como é que vai ficar ali a fórmula mínima? Porque aqui, né? Aqui está a fórmula de Lewis, né?
Na realidade, aqui a gente teria que colocar esses 8 elétrons aqui assim em volta dele, né? Em volta dele para ficar realmente bonitinho a fórmula de Lewis. Mas a fórmula mínima dele, o que, que vai ocorrer? Olha, como eu falei aqui, a valência do cálcio vai ser o índice do ânion e a valência do ânion vai ser o índice do cálcio. Olha lá, olha o que vai ocorrer. Olha o que está ocorrendo. É isso que vai ocorrer, tá? E teremos agora a substância aqui, que é o cloreto de cálcio, tá? Olha aqui em cima a fórmula. Está dizendo que tem um sódio e um cloro, né? Nessa ligação, tá? Olha o que nós temos aqui. Temos um e um. É claro que não é assim, né? Então lá num cristalzinho, grãozinho ali do salzinho de cozinha, a gente pega um ali, olha na lupa, olha no microscópio e tal. Então só tem um átomo de sódio e de cloro? Óbvio que não, né? Tem trocentos, tá? Depende ali da massa tal, aquele lance de mol e tudo mais, tá? Aqui, ó, é CaCl2. Um de cálcio e dois de cloro. Olha aqui, ó. Um de cálcio e dois de cloro. Para ocorrer o quê? Ocorrer o quê? Formação de íons aqui, e esses íons se ligam através do quê? Dessa atração, né? Dessa atração entre esses íons, tá? É atração e repulsão. Aqui nós temos atração, né? Nós temos atração. Por quê? Por causa da eletronegatividade, no caso aqui do cloro, que é o A-metal. O A-metal, ele é eletronegativo, tá? A tendência dele é receber, é ganhar, é arrancar elétrons, tá? A afinidade de elétrons dele é muito grande, tá? Isso é a atração, tá? É a atração. Aí, perfeito. Então, tá ok aqui, tá? Tá ok é feio. Vamos lá. Então aqui, ó, o diagrama de Linus Pauling, tá? Como é que a gente faz a distribuição? É seguindo aqui, né? Aqui é uma setinha, tá? Ó, aqui é uma setinha. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui é assim, ó. É uma seta, tá? Que é de cima para baixo, tá? É de cima para baixo a seta. É igual seta de trânsito, né? Se você for daqui para cá, está na contramão, vai dar desastre, não vai dar certo o negócio, vai ser multado, não vai estar legal não, tá? Então isso aqui é uma seta que nós temos que seguir de cima para baixo, tá? Então, por exemplo, ó, e aqui, ó, depois que se a gente pegar isso aqui, pegar essa ponta e pegar essa ponta aqui, ó, e abrirmos, esticarmos, nós vamos ter isso aqui, ó, linearmente, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, tá? Olha aqui como é que tá. É a ordem crescente de energia. Aqui, esse subnível 7P é o mais energético, é o que tem mais energia. Por quê? Porque também ele tá mais longe do núcleo, tá? E aqui é o menos energético. Percebe que é 1s com 2, né? Então é 1s, 2s, olha aí, ó, 1s, 2s. Depois, não vem para o 3, né? Por quê? Porque é de cima para baixo. A gente vem para essa seta, mas de cima para baixo. Então, 2P, 3S. Olha aí, ó, 2P, 3S. E depois, para a próxima seta, aqui, ó, de cima para baixo ou da direita para a esquerda, ó. 3P, 4S, tá? E assim sucessivamente vai ficar essa ordem aqui, tá? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P, tá? Vou fazer aqui para vocês, ó, o cálcio, né? O cálcio que tem 20 elétrons, não é isso? Ó, cálcio 20 é o número atômico, ele tem 20 elétrons. Vamos fazer essa distribuição aqui em subníveis de energia, tá? Pelo diagrama, né? Então vai ficar lá, ó. Que como a gente tem que fazer? A gente tem que escrever o 1, que é o nível, o S, que é o subnível, com quantos elétrons? 2, tá? Então,
Nível, letrinha, subnível, o número que está aqui em cima é a quantidade de elétrons que tem no subnível. Então, estou seguindo por aqui, ó, pela ordem crescente ou por aqui, tá? Tanto faz, mas obrigatoriamente eu tenho que seguir isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos lá 1s2, 2s2, certo? 2p6. Aí, professor, será que já não deu 20? Ah, vamos ver, né? Ó. 6 elétrons, mais 2, 8, mais 2, 10. Nós estamos na metade do caminho, tá? Então, na metade do caminho. Isso aqui é 1. Perfeito. Aí, depois do 2p, vem quem? Olha lá, 3s, então. 3s com 2 elétrons. Depois, 3p com 6. Olha, agora nós temos 10, 12, 18. Então, faltam 2. O próximo é 4s e que comportam 2. Perfeito? Então, aqui nós temos 20. Aí, o que eu falei para vocês, né? Então, lá na última camada, tal, blá, 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 tem 2 elétrons na camada de valência, né? Tá. Nós agora vamos deixar de falar camadas e vamos falar em níveis de energia. Então, o último nível é o nível maior. O nível maior é o 4 aqui, não é o 3. Tá? É o 4. Então, esse 4 é o nível. Tá? É o nível. Tá? Na tabela periódica, é o quarto período. Tá? Esse 4 aqui indica que o cálcio está no quarto período. Pega a tabela periódica que você vai ver, ele está no quarto período, tá? Esses 2 elétrons que tem no quarto período, então o que está em cima são elétrons. Esses números são os níveis e na tabela periódica são os períodos, tá? São os períodos. São é o horizontal, tá? Aquelas linhas lá horizontais, tá bom? Então o cálcio está no quarto período e tem 2 elétrons neste período, tá? Nesse nível, né? E esses 2 elétrons estão no subnível, tá bom? Perfeito? É assim que a gente faz. Vamos fazer a distribuição, sei lá. Vamos fazer do potássio. Potássio é K, não é P não é PO, é K de cálium, tá? Em latim. É 19, vamos fazer distribuição. Ah, professor, mas não está distribuído aqui? Já está distribuído. Então vai ser exatamente a mesma coisa que está lá, até chegar no 4S. Agora não posso colocar 2, é 1, né? Porque até aqui a gente tem 18, no próximo nível, que é o subnível, né? Nível subnível, é o S, é 1. Ah, mas não falou que é 2? 2 é o máximo, eu posso colocar menos, o necessário, 1. Tá? Então, ele tem um elétron na última camada, tá? Ele é do grupo 1, esse aqui é do grupo 2, esse está no período 4, e esse também, o cálcio também está no período 4, tá? Vai lá conferir. Perfeito? É assim que a gente usa. Claro que usando assim linearmente é mais fácil, né? É mais fácil, tá? É assim que tem que ser, tá? Então, quando você está lá preenchendo tal, então aqui deu 18, né? O cloro não é 17, né? Não é 17, então aqui vai acabar com 5, né? Então, o que vai ocorrer? No cloro, ó, no cloro, que é 17, então a gente chega lá, então vamos lá, chega lá no 3s com 2 elétrons e 3p com 5 só. Então, ó, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Soma. 4 com 6, 10, né? 10, 12 e 5, 17. Isso quer dizer que o nível de energia é o 3, tá? Ele então está no período 3, o cloro, ok?
ele tem 2 elétrons mais 5 elétrons, porque ele tem 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. E esses subníveis estão no terceiro nível, no nível 3. É nível e subnível. Então, somou 2 com 5, 7. Então, no último nível, na última camada, certo? Aqui no último nível, ele tem 7 elétrons, 2 no subnível S e 5 no, no P, tá certo? 7 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer 7, que ele é da família 7A, que agora a gente chama de somente grupo 17. Não é grupo 7, é grupo 17, tá? Eu mostrei lá para vocês. Então, grupo 17, então, o cloro está no grupo 17 no período 3. Vai lá na tabela periódica e vai ver. Então, a tabela periódica não é para decorar, é para saber, é para conhecer, tá? Tem interligação, faz muito sentido. Química é maravilhoso, química tem todo um sentido, explica tudo, não é jogado de qualquer jeito, tá bom? É isso aí, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Valeu, brigadão. Lembre-se, quem não se inscreveu, não está inscrito, se inscreva, dá um like, comenta alguma coisa, coloca um coraçãozinho, fala que foi legal, compartilha com os amigos, siga o Químico Louco lá no Facebook. E é isso aí, até a próxima. Tchauzinho.